Um oferecimento. Rouxinol Serelepe. Episódios fillers são quase que universalmente odiados por quem assiste animes. Eles geralmente são feitos para arrastar o anime, enquanto o mangá continua lançando conteúdo suficiente para que eventualmente se adapte um novo arco. Às vezes eles podem dar um rumo completamente original para o final do anime, quando é o caso do mangá continuar a serialização ainda por muito tempo, além da conclusão do anime. Eles estão limitados a não avançar a trama principal e por isso eles geralmente são muito inconsequentes e por conta disso são relativamente previsíveis. Fora que algumas equipes de animação deixam a imaginação correr solta demais. O site Anime Filler List presta um serviço divino, que é o de listar todos os episódios filler de vários animes. Basta anotar quantos episódios tu quer pular e tanã! Agora aquelas séries longas ficam com 41% menos episódios. Sério, teve ano em que todo episódio novo de Naruto era filler. Vendo o título do vídeo, vocês já devem ter percebido que eu não vim aqui só para bater em filler. Mesmo com todas essas limitações, mesmo frustrando a nossa vontade de seguir a história, há fillers que têm o seu valor. Eles podem ser uma excelente oportunidade para dar mais tempo de tela a personagens coadjuvantes e também ajudar a dar mais profundidade ao universo estabelecido. Por isso, com esse vídeo, eu vou recomendar um filler de Naruto para que vocês não pulem. Esse filler começa no episódio 197 e vai ao 201 do Naruto clássico, e a história começa em um período de reconstrução da Vila da Folha. Nesse período, trabalhadores de outras regiões são contratados para as obras, e um deles acaba, por um acaso, encontrando Naruto ao frequentar o Ichiraku. Ele é um senhor de idade chamado Geno, e aparentemente o Naruto se assemelha ao neto dele, o que também não é nenhuma novidade, já que o Naruto lembra o próprio pai, o Jiraiya, o irmão e o parceiro da Tsunade, e basicamente vários personagens na história de vários outros personagens que ele encontra por aí. Enfim, numa noite, várias plantas arquitetônicas de Konoha foram roubadas e o ladrão se explodiu nas florestas após ser encurralado pelo Anbu, que o perseguia. Temendo que o ninja tenha passado as plantas adiante para algum comparsa, já que essas plantas não foram encontradas junto com o cadáver, a Tsunade enviou ninjas de rankings mais altos para tentar interceptar esses comparsas na fronteira. E enquanto isso, os Genin foram deixados para trás para proteger a Vila da Folha sob a liderança de Shikamaru. Enquanto isso, eles também iam investigar qualquer atividade dentro da vila e tentar averiguar se as plantas poderiam ter sido escondidas antes mesmo do infiltrado ter fugido com elas. Geno foi revelado como um ninja infiltrado. Ele se passava por um trabalhador e isso coloca ele como principal suspeito de ter roubado as plantas. Pela proximidade com o Geno, o Naruto foi interrogado pelo Anbu, mas isso não teve muito resultado. Ao investigar o cadáver do ninja com um pouco mais de cuidado, se descobriu que ele não era o Geno. Ele era um cadáver falso que ele usou para fingir a própria morte. A outra vila que supostamente poderia ter trabalhado junto com o Geno e poderia invadir o País do Fogo não tinha nada a ver com ele. Essas informações todas foram plantadas por Geno para desviar o foco das atividades que ele faria a seguir. Então um dia as plantas são jogadas dos céus por uma ave mensageira e isso cria uma dúvida sobre qual é verdadeiramente o objetivo dele. Na busca por pistas, os ninjas de Konoha vão à academia. Neji e Hinata usam Byakugan para olhar através das paredes e encontram fios ligados a papéis bomba.
desesperados por localizar todos os pergaminhos explosivos, eles acabam descobrindo que uma linha parte da academia e várias outras linhas se ramificam e para vários prédios de Konoha. Então, partindo da academia, tem uma rede de bombas por toda a vila. Os anciões da Vila da Folha analisam as bombas encontradas e eles reconhecem ela como bombas usadas há décadas atrás e são diferentes das atuais nessa linha de tempo. Assim, eles concluem que essas bombas na verdade foram plantadas há cerca de 30 anos. E esse período bate com o período em que o Geno havia sido enviado uma missão da Vila da Folha. Porque naquela época, a vila dele estava em guerra com Konoha e, como resultado, essa vila do Geno foi aniquilada. Pelo Geno estar em missão no estrangeiro, ele acabou escapando do massacre. Ao relembrar as conversas que teve com o Geno, o Naruto lembrou que ele às vezes olhava fixamente para o monumento dos Hokages. Para averiguar se o local tinha algum envolvimento com o plano terrorista, ele correu para lá. Chegando, Naruto e Geno se encontram e o Naruto percebe que lá é onde tinham sido colocada a maior quantidade de explosivos. O ninja, Geno, então revela que tanto a fuga dele quanto os explosivos na vila e as plantas que tinham sido roubadas e jogadas sobre a cidade foram tudo distrações para mover as forças militares ninja da Vila da Folha para longe do local onde era realmente o grande alvo dele, que era a montanha do Monumento dos Hokages, que quando explodida causaria um deslizamento de terra que iria soterrar a Vila da Folha. Felizmente, o Shikamaru também chega à conclusão de que as estátuas são o alvo final e ele percebe as distrações. Assim, ele convoca os 11 de Konoha para correr até o local. Os shinobi da Folha conseguem desarmar as bombas a tempo. Ainda assim, o Geno tenta uma ativação manual, mas depois de duramente resistir em combate com os ninjas da Folha, ele acaba sendo derrotado. Ao derrotar o Geno, eles percebem que ele, na verdade, estava com a saúde muito fraca e há pouco ele ia morrer por conta da idade. Por isso fazia sentido ele finalmente levar, depois de tantas décadas, esse plano a cabo, já que ele já tinha começado essa tarefa há muito tempo atrás. Mas voltando à Vila da Folha e conhecendo Naruto, ele começou a ter uma visão mais humana da tragédia que seria o atentado terrorista na Vila da Folha. Então ele decidiu substituir bombas por falsas para fazer uma espécie de jogo e assim não causar nenhuma destruição real e também não fazer o esforço dele de tanto tempo atrás ser em vão. Dessa forma ele transformou o que seria uma tragédia em, na verdade, um jogo ou um treino, dependendo de como isso for encarado, muito elaborado. E é semelhante aos jogos que ele relatou fazer com o neto dele quando ele ainda era vivo. Um dos motivos pelos quais eu gosto tanto desse filler é porque em poucos episódios ele aborda um tema que também é um tema importante na história central do Naruto, que é a vingança. No caso do Geno, a espera por vingança foi nutrida durante décadas. Durante esse período ele pôde amadurecer um plano elaborado para levar Konoha a uma destruição à altura da destruição que foi imposta à vila dele. Assim como vários outros personagens, ele foi uma vítima da guerra. E por muito tempo, ele teve a crença de que apenas uma destruição no mesmo nível poderia apagar essa angústia pessoal.
No fim, ele supera o ódio ao se deparar com o lado humano do conflito. Durante as estadias dele na Vila da Folha, ele sempre tentou passar despercebido, sem interagir muito com os outros habitantes. Ele sempre teve uma visão da vila como uma entidade militar que fora responsável pela sua dor. Só que o contato dele com Naruto retomou um calor humano que há muito ele havia esquecido. Enquanto muitas conversões do Naruto através do famoso Toku no Jutsu parecem formas escapatórias convenientes do roteiro, esse filler não. Ele tem um desenvolvimento bem competente da humanização de um shinobi. O Geno resgata algo que ele sentia que há muito tempo ele tinha perdido. E, bom, como shinobi, ele é extremamente competente. Ele segue muito o estereótipo que se espera de um ninja. Ele usa com muito sucesso técnicas de infiltração, espionagem, sabotagem. Ele rouba documentos, mobiliza tropas inimigas causando discórdia com informações conflitantes. Fora que ele é um personagem muito carismático, até por ter esse desenvolvimento tão completo em poucos episódios. Apesar de ser preciso usar os 11 de Konoha para superar os seus planos, o Geno conseguiu bater de frente com todos eles, ainda nas suas especialidades, inclusive no combate, mesmo com ele estando com a saúde debilitada. Isso inclui também o planejamento com diferentes planos de contingência para sempre posicionar ele à frente do Shikamaru. Fora que o Geno invoca um pássaro, e quem gosta de pássaro só pode ser gente boa. A história do rancor do Geno com Konoha também mostra um lado da história do mundo de Naruto que ajuda a enfraquecer o maniqueísmo entre vilões e heróis. Konoha estava em guerra com uma vila ninja menor. O resultado dessa guerra enfraqueceu essa vila a tal ponto que, em um conflito seguinte, ela foi dizimada. Essa nuance ajuda a dar profundidade também para o universo de Naruto e é algo que pode ser traduzido também para o nosso modo de ver guerras no nosso próprio mundo. O filler também reforça como a fragilidade de Konoha não era apenas em termos de infraestrutura. As forças militares ninja poderiam ser facilmente sabotadas caso não se mantivessem vigilantes. E toda a reconstrução física da vila poderia ser colocada por água abaixo em uma ação inimiga contundente. Esse tema volta a aparecer com força no Naruto Shippuden, principalmente com o foco nas ações da Akatsuki, inclusive não só na Vila da Folha, como em outras vilas ninja também. Além do mais, nesse filler nós temos mais um exemplo da Ambu sendo feito de boba, o que eu pessoalmente acho muito engraçado. Resumindo, é um filler que em 5 episódios nos mostra um arco bem fechadinho, bem completo, se usa bem de vários personagens secundários na série, coloca uma nuance bem bacana sobre a série do Naruto, se encaixa bem nos temas da série, introduz e também elimina um personagem que é muito carismático, marcou esses episódios e, enfim, é um filler muito bom de se assistir. Ele é muito empolgante, todo episódio te mostra, te deixa um gancho dentro do mistério que ele cria e ainda assim tem combates bons, tem os personagens sendo utilizados em toda a sua capacidade. Mas contem aí qual é o filler favorito de vocês, se é que vocês assistem fillers. Então, comenta, deixa o like. Aê, bro. Inscreve aí.